Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espiritualidade e vida espiritual, tanto faz, são utilizadas como sinônimo, são sinônimo ou não? Não. Eu não uso o termo espiritualidade, eu uso o termo vida espiritual. Como homem cristão, eu não tenho mais uma espiritualidade, eu tenho uma vida espiritual. Espiritualidade todo mundo tem, os santos e os profanos, anjos e demônios, são todos espíritos. Então, uma manifestação da sua espiritualidade, boa ou malévola, existe. Uma criança, quando nasce com um espírito. Ela tem uma vida espiritual? Não, mas ela tem uma espiritualidade, porque toda criança nasce com um espírito, ou com uma alma, se alguém assim desejar. Espiritualidade é uma coisa inata a todo indivíduo, ser humano que nasce, porém, vida espiritual é uma coisa concedida, não é aprendida. Ela pode ser desenvolvida, mas ela é concedida. Vamos ver 5 exemplos que diferenciam vida espiritual de uma simples espiritualidade. Vamos dar 5 exemplos. O primeiro exemplo: vida espiritual é uma concessão. Concessão de homem? Concessão de baixo? Não, concessão do alto, do poder do Espírito Santo de Deus. Um dos bons exemplos está na passagem do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração que pulsa. Porei dentro de vós o meu espírito. É o Espírito Santo de Deus falando, é Deus falando. E porei dentro de vós o meu espírito. Não o espírito que tem uma criança recém-nascida, mas o espírito perfeito de Deus. E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Está mais do que provado que uma verdadeira vida espiritual, a vida espiritual cristã, por excelência, é uma concessão de Deus, é uma concessão pelo Espírito Santo de Deus. E você pode ver aqui: dar-vos-ei, porei dentro de vós, e vos darei, porei e farei, andeis nos meus estatutos, os meus juízos e os observeis. Tudo condições inerentes a um espírito soberano e superior. Então, o primeiro exemplo é essa: vida espiritual é uma concessão de Deus. Vida espiritual é uma concessão de Deus. Nada tem a ver com espiritualidade. Em segundo lugar, é uma nova condição. Mas uma nova condição a gente consegue lendo um livro, assistindo um vídeo ou uma palestra. Não. Não se trata de uma nova condição. É uma novíssima condição. Não é uma maquiagem, um condicionamento ou um aprendizado. É uma regeneração. É um novo nascimento no sentido de palingenesia, que significa regeneração. Aquele indivíduo deixa de ter o pensamento e a concepção que ele tinha e passa a ter uma nova identidade espiritual, uma nova identidade moral e um novo relacionamento com Deus. É uma nova condição nesse sentido. Não é modificação, nem é maquiagem, nem é condicionamento. E o melhor exemplo é dado por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4.
de sorte que fomos sepultados com ele, Cristo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós precisamos morrer como Cristo morreu, morrer na carne, morrer o nosso velho espírito, e nós precisamos ser regenerados, nascidos de novo, quase que como ressuscitados, como novas criaturas. Paulo faz essa comparação perfeita. Cristo morreu e nasceu para a glória do Pai. E nós também precisamos morrer em nossas concepções, ideias, manias, erros, teimosias, impertinências, e termos algo diferente, um espírito diferente, uma alma diferente, um discurso diferente, uma disposição moral e espiritual diferente. Paulo está falando aqui de morte e novo nascimento nesta vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não foi o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Também, dentre os mortos, espirituais e morais, nós somos ressuscitados como novas criaturas, para nós andarmos em novidade de vida. Então, a vida espiritual, além de ser uma concessão, é uma regeneração, é uma nova condição. Não é uma maquiagem, não é um aprendizado, não é uma simulação. Em terceiro lugar, é uma capacitação. É uma capacitação. Quem tem apenas uma espiritualidade tem as capacitações humanistas, mas quem é cristão e tem uma vida espiritual cristã tem uma nova capacitação de aprender, de entender, de incorporar e andar em novos caminhos. Também Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele afirma: e não sede conformados com esse mundo, nem sede conformados com esse século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não é aprendizado, é renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ok? Somente a pessoa capacitada espiritualmente, ou seja, que passou de uma espiritualidade para uma vida espiritual, entende, aceita e cumpre a perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que fala em Deus, um Deus de uma época, o Deus de uma cidade, o Deus de uma concepção, mas não o Deus uno, santo, eterno e perfeito. Então, uma capacitação. Então, vida espiritual, além de ser uma concessão, uma regeneração verdadeira e uma capacitação, ela traz a verdadeira esperança. Quem tem uma espiritualidade tem a esperança de que na sua espiritualidade e nas suas limitações doutrinárias, muitas vezes blasfemas e também heréticas, ela acha que vai conseguir. Eu estou lendo muito, estou ouvindo tudo, estou aprendendo muito para galgar a salvação eterna. Na espiritualidade, não vai conseguir. Tem que ser na vida espiritual. Então, é a vida espiritual cristã que traz a verdadeira esperança. Paulo, em Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5, ele afirma: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ele está se dirigindo a homens que têm vida espiritual e são capazes de entender a esperança de vida eterna revelada nos Evangelhos
pela morte redentora de Jesus, pela intervenção soberana do Espírito Santo de Deus. Então, ela traz a verdadeira esperança. E para nós terminarmos, ela traz o verdadeiro testemunho. O próprio João, eu poderia usar outras frases para nós aprendermos a testemunhar de Cristo no meio dessa geração corrupta, mas eu vou usar aqui as palavras do próprio apóstolo João, capítulo 21, versículo 24. Para testemunho vivo. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Era, porventura, João um palpiteiro ou um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, a espiritualidade é uma coisa inata. O homem une-se à mulher, ela engravida e nasce uma criança. Já nasce aí uma espiritualidade. Agora, somente com a intervenção do Espírito Santo de Deus, intervenção soberana, é que pode haver uma vida espiritual que nos traz, primeiro, é uma concessão. Segundo, nos traz uma regeneração, não uma modificação. Ela nos traz uma capacitação. Ela nos traz a verdadeira esperança da salvação e da vida eterna. E ela é para nós sermos testemunhos vivos das novas criaturas que nós somos, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e testemunharmos de uma verdadeira vida cristã, que é consequente à obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Não se satisfaça com uma espiritualidade enriquecida com termos e muita leitura, mas com uma vida espiritual que só é concedida do alto por vontade soberana de nosso Deus. Que Deus abençoe você e que você tenha e também enriqueça a tua vida espiritual. Vamos substituir espiritualidade por vida espiritual.